Olá, seja bem-vindo ao TDM Entrevista. O nosso convidado de hoje é Piragibe dos Santos Tarragó, cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau. É com ele que vamos falar da cooperação entre a China e o Brasil e do Fórum Macau nestas relações comerciais e culturais. Espreitamos ainda a situação dos cidadãos brasileiros aqui no território e em Hong Kong. E como não podia deixar de ser, falamos também da situação atual do Brasil. Muito boa noite, embaixador. Muito obrigada por estar aqui presente no TDM Entrevista. Eu começaria precisamente por este assunto, o Brasil. Depois de 2 anos de Jair Bolsonaro como presidente e depois de muitos anos do PT também à frente do país, como é que vê o Brasil neste momento? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e queria agradecer pelo convite que me foi feito de ter essa conversa aqui na televisão. Bom, o Brasil, no governo Bolsonaro, agora é, digamos, um pouco diferente do governo do PT de alguns anos atrás. É um governo mais conservador em temas sociais, um governo mais liberal em termos econômicos, mais preocupado com a segurança dos cidadãos no Brasil. Portanto, isso diferencia dos governos anteriores, dos últimos 20 anos no Brasil, mais ou menos. É um governo que está começando, digamos, ainda. Tem 1 ano e pouco de mandato. A eleição foi uma eleição um pouco polarizada no Brasil. E isso deixou sequelas. A oposição ao governo é uma oposição muito resistente, mas o governo vai levando adiante o seu programa de governo com novas medidas nas áreas sociais, na área econômica, sobretudo, principalmente na área econômica, eu diria, e reforço da segurança pública no país, já que o Brasil sempre foi considerado um país problemático do ponto de vista da segurança, né? E nesse ponto foram reforçadas medidas para melhorar a segurança no país. As notícias que nos chegam aqui para quem está fora do Brasil são precisamente essas de que o Brasil está neste momento é um país dividido. Apesar dessa polarização que falou, dessa diferença, considera que o país está de facto dividido neste momento? Dividido sempre esteve, né? Digamos assim, né? A questão é só qual o grau de divisão que estaria existindo hoje no país. Eu acho até que é um fenômeno que não é só do Brasil, é um fenômeno mundial, né? A polarização existe nos Estados Unidos, por exemplo, é marcante entre democratas e republicanos. A polarização existe no Reino Unido entre os favoráveis ao Brexit e os favoráveis em ficar na União Europeia. Não? E o nosso país, o Brasil, não fugiu a essa circunstância de polarização. Talvez seja um pouco mais marcante agora do que em anos passados. Também pelo fato de que a discussão política se acentuou no país graças às novas mídias sociais que permitiram a veiculação de ideias e mais rapidamente entre diferentes setores da sociedade que antes não tinham acesso a essa possibilidade de exprimir as suas opiniões e estar acessível a outras opiniões também. Então, acho que a polarização ou a divisão no país ela é um reflexo dessa nova realidade que existe, né? E eu acho que é um desafio para a sociedade brasileira enfrentar isso de uma maneira tranquila e serena para ver se nós conseguimos superar esse problema e seguir à frente com nossos projetos de desenvolvimento, né? Apesar dessa situação, fala também de uma opinião mais marcada da sociedade brasileira. E vemos isso, de certa forma, também na comunidade brasileira fora do país. Como é que foi a afluência às urnas, por exemplo, em Hong Kong, na altura das eleições presidenciais? Foram bem, no sentido de que nós imaginávamos um comparecimento razoável dos brasileiros residentes, tanto em Hong Kong quanto em Macau, e isso efetivamente ocorreu. Nós não somos uma grande comunidade na nossa região, Macau e Hong Kong,
em torno de 600, entre 600 e 700 brasileiros. Em conjunto, no total? No total. E compareceram às urnas algo como 250 a 300 eleitores, não é? E venceu o candidato Bolsonaro nessas eleições aqui em Macau e Hong Kong. Foi o mais votado, de longe, comparado com os outros. Está em Hong Kong há mais ou menos 3 anos, vai para o 4º ano de mandato, falávamos disto antes do início do nosso programa. Com este presidente à frente do Brasil, Jair Bolsonaro, que também venceu aqui, como acabou de dizer, como é que está esta relação entre a China e Brasil? Eu recordo que o Bolsonaro tinha dito, por exemplo, que não estava 100% afinado com a China, chegou a irritar um pouco Pequim com uma visita que fez a Taiwan ainda antes da presidência. Mas a verdade é que a China continua a ser um dos principais parceiros, não é, económicos do Brasil. Como é que está esta relação entre Brasil e China, a nível governamental? Vai muito bem. Apesar de o presidente Bolsonaro, quando candidato, ter feito algumas observações que foram interpretadas como críticas à China, tão logo assumiu o governo, ele percebeu a importância de continuar essa relação e fazê-la progredir ainda mais. É uma relação que está em excelente nível e a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, que, aliás, é um fato não só para o Brasil, como para o resto do mundo. A China, hoje em dia, é cada vez mais o primeiro parceiro comercial de diferentes países, e com o Brasil não é diferente. E o presidente Bolsonaro visitou a China em outubro passado. O presidente Xi Jinping foi ao Brasil em novembro para uma reunião dos BRICS e fez uma visita bilateral também. E isso está alavancando cada vez mais a nossa relação com a China, com o crescimento do nosso comércio, com o aumento do intercâmbio tecnológico, financeiro, em diferentes áreas, e cultural também. Quer dizer, não temos restrições, não temos nenhuma crítica a fazer à nossa relação com a China. Estamos muito contentes com ela. Falou em algumas áreas de aposta de cooperação entre o Brasil e a China e também essa relação, de certa forma, que está a continuar, a manter-se. O vice-ministro do Comércio chinês chegou a dizer que o Brasil era uma das potências emergentes agora desta nova e que tem um enorme potencial de cooperação. Quais são exatamente as áreas que podem ser ainda mais aprofundadas? Além da língua, que temos a língua como talvez ponto principal, quais são exatamente as áreas em que pode haver uma cooperação mais aprofundada? Olha, há um amplo leque de áreas em que essa cooperação pode se aprofundar. No comercial, na área comercial, o Brasil tem muitos produtos a oferecer à China, não só produtos agrícolas e de recursos naturais, baseados em recursos naturais, mas também em manufaturas e agora também nas novas áreas digitais. Também o Brasil está desenvolvendo capacidades nesse setor e tem condições de estreitar a cooperação com a China. Nós acreditamos muito numa relação em duas mãos. No sentido de receber dos chineses e de oferecer também a nossa cooperação. Acreditamos que a China está se desenvolvendo muito em diferentes campos e poderemos fazer em conjunto vários projetos nessas áreas: tecnológica, informática, comunicações, na área de logística, na área das infraestruturas. E já aproveitando o grande potencial financeiro que a China tem, oferecer às empresas e investidores chineses os projetos que nós temos no Brasil em diferentes áreas. O Brasil está num processo agora de privatização das empresas estatais. Então, esperamos contar com a presença do investidor chinês nesses nossos projetos. Portanto, será sempre uma relação de complementariedade e não só de compra e pagar e está feito. Não, sempre trabalhar em conjunto. Exatamente.
Falou também do investimento chinês. Nós tivemos há pouco tempo, recentemente, empresas, startups brasileiras aqui em Macau à procura desse investimento para captarem parceiros também aqui no mercado chinês. Temos também o Fórum Macau. Antes de irmos ao Fórum Macau, temos Hong Kong, temos Macau, temos a China continental. Tudo China, mas há alguma relação individual com o Brasil que cada uma destas regiões tem? Ou esta cooperação é num todo, feita num todo? Sim e não. É um todo porque todos agora são China. Não? Então, nós entendemos as relações com com as três individualidades, China, Hong Kong e Macau como uma. Mas também procuramos manter e desenvolver mais ainda as relações que cada um dessas regiões tem em sua especificidade. No caso de Macau, por exemplo, é a língua, é a cultura, né? Sobretudo, que nós procuraremos desenvolver com Macau. Com Hong Kong é o aspecto mais financeiro, porque é uma praça financeira, é a terceira mais importante do mundo. E seguramente as empresas e o governo brasileiro observa isso com grande atenção. E a China é esse mundo de oportunidades a serem exploradas, e o Brasil também é um país de dimensões continentais, certamente olha para a China e vê nela um grande parceiro nas áreas que já mencionei, não é? E esperamos que isso possa continuar se desenvolvendo ainda mais. E eu acrescentaria ainda também no campo político, porque hoje em dia não se pode menosprezar a posição política que a China assume no mundo cada vez mais. A sua presença nos organismos internacionais, multilaterais, no Conselho de Segurança da ONU. Então, a relação com a China deve ser sempre uma relação diria, complexa do que somente comercial ou econômica, mas também abarcar áreas que hoje em dia estão na agenda internacional. Não só a política internacional, mas meio ambiente, a ecologia, não é? Os efeitos que isso tem sobre o nosso desenvolvimento. Mas falamos, nesse aspecto, falamos em acordos de cooperação a nível da justiça? Ou como é que podemos aprofundar essa relação política, mais do que comercial? Sim. Sobre os temas políticos, tratando de dar maiores informações sobre as posições que cada país tem em relação aos temas internacionais, para que possamos compreender melhor as suas posições e, com isso, procurar encontrar soluções para esses problemas, né? E eu dou como exemplo o meio ambiente, buscar entender as dificuldades que cada um tem em superar os seus problemas ambientais, quais as medidas que estão tomando para resolver esses problemas ambientais e ver se nós poderíamos cooperar um com o outro nesse tema. Quando falamos no papel de Macau, nesta relação, falamos na língua, eu recordo-me, por exemplo, que em 2012 houve uma cooperação entre a Universidade de Macau e o Consulado do Brasil, que fazia parte de um plano de ação para a promoção da língua e da cultura. Havia esse plano conjunto que era entre o governo brasileiro mesmo e o governo e Pequim. Continuam esta cooperação com entidades locais aqui de Macau? Continua a haver este tipo de trabalho? Sim, mas não com a envergadura que gostaríamos que tivesse esse programa de cooperação. Claro, nós temos professores brasileiros aqui em Macau, na Universidade de Macau, por exemplo. Temos alunos de Macau que têm ido ao Brasil estudar e complementar os seus estudos na Universidade de São Paulo, não é? Mas gostaríamos de poder fazer mais nesse sentido, né? Estamos com um projeto de trazer para Macau um leitor brasileiro para se incorporar a uma das universidades aqui de Macau e poder trazer para Macau também um pouco da língua
portuguesa do modo brasileiro de falar, de expressar-se, e também da cultura brasileira, não é? Esse é um projeto que estamos desenvolvendo agora. Esperamos que neste ano mesmo já haja uma decisão nesse sentido, de termos aqui esse leitor brasileiro. Não podemos deixar de falar do Fórum Macau, que é a principal ponte entre esta cooperação. Durante muitos anos, esta cooperação que estamos a falar foi feita diretamente, ou quase que diretamente, entre Brasília e Pequim, entre Brasil e China, sem passar pelo Fórum Macau. Agora tem havido mais esta passagem pelo Fórum Macau. Como é que podemos dizer isso? Como é que vê esta relação agora, este papel do Fórum Macau na relação entre o Brasil e a China? O Fórum de Macau, para nós, é mais uma porta para a realização dessa cooperação entre o Brasil e China. Claro que o Fórum de Macau tem um foco um pouco diferente, porque é um fórum de cooperação dos países lusófonos com a China, né? Então, é dentro desse universo dos países lusófonos que o Brasil vai trabalhar com a China, ajudar a desenvolver essa relação dos países lusófonos em geral com a China. É um dos canais de cooperação com a China. Nós temos um canal direto com a China, e estamos tratando de desenvolver isso. É em Pequim que se faz mais esse trabalho. Aqui em Macau, no Fórum, é ver como poderemos desenvolver mais a entrada da China no contexto da lusofonia. Não? Como se traduz isso? Se traduz em projetos de cooperação, especificamente em áreas de interesse recíproco. Um país como Moçambique pode ter interesse em determinadas áreas que tem uma coincidência com interesses da China. O Brasil pode oferecer uma triangulação, ou participar de uma triangulação nesse sentido entre Moçambique, China e Brasil. Isso é só um exemplo do que poderíamos buscar desenvolver dentro do Fórum. Eu acho que... também eu entendo que é uma maneira de integrar Macau a esse processo. Não é só a China, mas também Macau participar. Os investidores de Macau, os empresários de Macau, a sociedade macaense também participar desse projeto de lusofonia com a China. Mas a nível concreto, de concretização mais rápida, digamos, será sempre melhor optar por um canal mais direto? Aí depende das circunstâncias, né? Depende do caso em si, específico, não? Como eu disse, nós temos canal direto com a China para vários setores, e o Fórum de Macau é um canal mais no âmbito da lusofonia junto com a China. Vê algum tipo de concorrência dentro do Fórum Macau para o Brasil? Países como Angola e Moçambique, por exemplo, podem ser tidos como concorrência para o Brasil, ou não se põe essa questão? Não, acho que não se põe essa questão, não. Há espaço para todos? Há espaço bastante grande para todos. Eu gostava de passar agora para o intercâmbio, mais também ao nível do turismo. O Brasil anunciou a implementação da política de isenção de vistos para cidadãos chineses há pouco tempo, foi anunciada pelo Presidente. Com isto, podemos esperar mais turistas do Brasil aqui em Macau e em Hong Kong? Olha, não foi bem ainda implementada essa política de isenção de vistos. Sim, foi anunciada. Foi anunciada como uma intenção. Sim. E isso está sendo ainda discutido no Brasil. Mas acha que vai para a frente? Se depender do presidente, sim. Mas tem que conversar com diferentes entidades no Brasil ainda para examinar a implementação desse projeto. O que já está sendo realizado é uma facilitação na isenção, na concessão dos vistos. Né? Em várias cidades da China, consulados em que o Brasil tem, agora são feitos, a concessão dos vistos são por meio de internet, e o que facilita grandemente o cidadão chinês interessado em viajar para o Brasil e obter esse visto. Mas eu acho que no futuro, não muito distante, essa isenção virá
E aí certamente facilitará o intercâmbio. E será recíproca? Mais cidadãos chineses no Brasil, mas também turistas chineses no Brasil, mas também mais turistas brasileiros aqui por... Assim esperamos, Sim. assim esperamos. A Ásia, a China especificamente, atrai o turista brasileiro? Sim, atrai. A dificuldade é a distância, né? Obviamente, né? Sim. Mas há grande interesse em conhecer mais a China, que hoje em dia é mais divulgada, inclusive no Brasil. Não é? Há mais informação sobre a China. Então, o cidadão brasileiro tem cada vez mais, como se diz lá no Brasil, ligado na China. Né? A situação em Hong Kong tem estado um pouco instável durante estes últimos 7 meses. O turismo precisamente caiu, mas antes dos turistas em Hong Kong, há também cidadãos brasileiros a morarem lá. Teve algum tipo de preocupação? Eles manifestaram algum tipo de preocupação junto do consulado ou percebeu-se de algum tipo de preocupação dos cidadãos brasileiros que moram em Hong Kong por causa destes protestos? Não propriamente. No início, nós, em nossas conversas com cidadãos brasileiros que costumam, enfim, ter contato com o consulado, era mais uma conversa para saber o que você está pensando disso, há algum problema. Em nenhum momento chegou-se a dizer que a situação está extremamente difícil para eles, não. A preocupação maior era no sentido quais os efeitos que isso poderia ter para as atividades profissionais de cada um. Né? Os que estão trabalhando no setor financeiro, se isso teria repercussão sobre a atuação do setor, se prejudicaria ou não o setor ou não. Mas não sentimos nada assim muito específico, não. Estão todos vivendo bem lá em Hong Kong, sem maiores preocupações. A nível das empresas também não houve esse sentimento de medo relativamente às empresas e à economia, também não afetou? Não, foi só... Primeiro foi a perplexidade diante do evento, né? Do fato. De repente começarem a aparecer manifestações nas ruas e elas degenerarem para a violência. Então, houve uma certa perplexidade em relação a isso. E hoje, eu acho que isso já é considerado, digamos assim, um pouco o novo normal em Hong Kong. Acha que a situação vai acalmar em breve? Não, está acalmando, assim, se compararmos com 4 meses atrás, hoje é um pouco menor, digamos, o nível de violência, de preocupação nas ruas com Hong Kong. Mas agora, nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Outra coisa que eu acho que também levou a uma maior agressividade nas manifestações foram as eleições dos conselhos distritais. Então, as manifestações nas ruas tiveram também um objetivo de passar um recado à população de descontentamento com os partidos que estavam no poder nos conselhos distritais. E agora, isso teve um efeito, tanto que a oposição ganhou os conselhos distritais. Como o chefe de uma representação governamental noutro país, há algum tipo de contacto com a China sobre o que se passa ou os consulados de outros países ficam fora desta conversa? Não, nós tivemos várias conversas a convite do comissário da China em Hong Kong. Convidou os consulados para conversarem, eles explicarem a posição deles, a situação, como estavam vendo a situação em Hong Kong. Isso Portanto, são incluídos na discussão? Tem havido esse tipo de conversa lá em Hong Kong. Como veio da Holanda, do Canadá, antes disso, como é que se está a habituar a estar em Hong Kong quase há 4 anos e vai ser para ficar? Não, é uma nova experiência, né? Embora eu considere Hong Kong um pouco parecido com Rio de Janeiro, com São Paulo, no sentido de ser uma mega cidade, não é? E com o Rio de Janeiro, porque está junto ao mar e tem as montanhas, assim, tem um pouco da fisionomia do Rio. Então, nesse ponto, até não tive dificuldade em me ambientar em Hong Kong. Agora, bem diferente dos postos em que eu servia anteriormente,
Canadá, um país de dimensão continental, imenso. A Holanda, um país pequeno, mas totalmente plano, sem montanha nenhuma, não é? Então, e muito bem organizado e tal. Também fui muito feliz nesses 2 lugares em que eu servi. E estou muito contente também em Hong Kong, não vejo dificuldade. Agora, ficar, isso não me cabe. Depende Depende decidir. Entidades superiores. Exato. E esta é uma pergunta que a comunidade brasileira que nos vê aqui em Macau quer sempre saber. Há condições para voltar a ter aqui uma representação consular, para ter um cônsul do Brasil aqui em Macau? Olha, nunca se pode dizer que o que não vai ocorrer ou se vai ocorrer. No momento não há planos para isso. No momento não há planos, mas não é se descartar no futuro, dependendo da evolução da economia dos brasileiros em Macau. O governo brasileiro poderá ter outros planos, né, nesse sentido. Mas, no momento, não está sendo considerado isso. Não. Portanto, continuarão a ser bem-vindos em Hong Kong? Continuarão a usar a ponte ou o turbojet. Muito bem. Infelizmente, é o tempo que temos por hoje. Agradeço muito a presença aqui no TDM Entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado. Estou muito contente por ter vindo aqui. Obrigada. Foi o TDM Entrevista desta semana. Nós regressamos na próxima com mais um convidado. Boa noite.